Será que a gente tem livre-arbítrio? Essa é uma daquelas perguntas que, nossa, dá um nó na cabeça, né? Pois bem, hoje a gente vai desemaranhar um pouco essa ideia. Vamos explorar 5 argumentos bem fortes que dizem que sim, nós temos o poder de escolher. E para isso a gente vai se basear nas ideias de um artigo do Evan Minton. Bora lá entender isso melhor. Para começar, pensa só um instante. A decisão de assistir esse conteúdo agora, o que foi comido no café da manhã, a carreira escolhida, essas escolhas são genuinamente nossas? Ou será que, na verdade, a gente está só assistindo a um grande efeito dominó, uma consequência de coisas que aconteceram muito antes da gente sequer existir? É exatamente essa a tensão que a gente vai investigar. Beleza, mas antes da gente ir direto para os argumentos, tem um passo super importante. A gente precisa alinhar os ponteiros. O que exatamente o autor que estamos analisando quer dizer com um livre-arbítrio libertário? Porque, olha, dependendo da definição de liberdade, a conversa muda completamente. E aqui está o pulo do gato. De um lado, tem essa visão libertária. Ela diz que, quando a gente está diante de uma escolha, existe um poder real de optar entre o caminho A e o caminho não A. Ou seja, se alguém escolheu A, essa pessoa tinha de fato a capacidade de ter escolhido diferente. Aí do outro lado tem o compatibilismo, que tenta, digamos, juntar o melhor dos dois mundos. Ele diz que somos livres para agir de acordo com nossos desejos, mesmo que esses desejos já estivessem determinados lá atrás. O autor do material que a gente está vendo argumenta que, bem, isso não é bem liberdade, né? Então, para ficar bem claro, essa ideia de livre-arbítrio se sustenta em 3 pilares. O primeiro é a origem. Nossas ações partem de nós, da nossa vontade. O segundo, alternativas. Na maioria das vezes, a gente poderia ter agido de outro jeito. E o terceiro, a indeterminação. Nada, nem a química do nosso cérebro, nem o destino, nada força a nossa mão. É essa definição que os argumentos a seguir vão defender. Certo. Vamos então ao primeiro grande argumento. Ele conecta o livre-arbítrio com algo que a gente lida todo santo dia, a responsabilidade moral. A ideia aqui é bem simples. Se a gente não tem liberdade de verdade, essa noção de culpa ou de mérito por uma ação, ela simplesmente perde todo o sentido. E essa analogia usada no texto é matadora. Pensa bem. Se as nossas ações já estão todas pré-definidas, dizer que somos livres para executá-las é a mesma coisa que dizer para alguém que está amarrado, fique tranquilo, você é livre para ficar parado. A palavra liberdade nesse contexto fica vazia, né? Imagina a seguinte cena. Uma coisa é alguém empurrar outra pessoa de propósito. Outra, completamente diferente, é tropeçar e, sem querer, derrubar essa mesma pessoa. Por que a gente faz essa distinção tão clara? Porque no primeiro caso, existia uma intenção, existia a capacidade de não empurrar. Já no segundo, foi um acidente, não houve escolha. A culpa, de acordo com esse argumento, exige que existisse a possibilidade de ter feito diferente. O raciocínio aqui, a lógica por trás é bem direta. Olha só, a primeira premissa é, se os seres humanos não são livres, eles não podem ser responsabilizados por nada. A segunda premissa afirma que, segundo textos como a Bíblia, os seres humanos são sim considerados responsáveis pelos seus atos. Bom, se essas duas coisas são verdade, a única conclusão lógica é que os seres humanos precisam ter o tipo de liberdade que permite essa responsabilidade. Seguindo em frente, vamos para o segundo argumento. Esse mergulha de cabeça nos textos, defendendo que a própria Bíblia, em vários momentos, assume e até ensina que as pessoas têm escolhas genuínas para fazer. Essa passagem, por exemplo, é um ótimo ponto. A ideia de um escape, de uma saída para a tentação, isso só faz sentido se for uma opção real, algo que pode de fato ser escolhido. Pensa bem, se a pessoa já estivesse determinada a cair em tentação, esse tal escape não seria um caminho de verdade, seria só uma miragem. E aqui, o comando é ainda mais explícito: escolham a vida. A interpretação do autor é que isso não é só uma figura de linguagem. É a apresentação de uma encruzilhada real para o povo de Israel. A própria ordem de escolher já implica que eles tinham a capacidade de fazer essa escolha. E os exemplos não param por aí. Tem Josué pedindo ao povo que escolha a quem servir, o próprio conceito de ofertas voluntárias que aparece nos textos antigos. Quer dizer, como uma oferta pode ser voluntária se não existe uma vontade livre? E claro, a ideia de prestar contas, que a gente já viu no primeiro argumento, também reforça esse ponto. Agora a gente sai um pouco da teologia e entra mais na filosofia. O terceiro argumento foca numa das experiências humanas mais centrais, o amor. A premissa aqui é bem direta. Amor de verdade não pode ser forçado, não pode ser programado. Vamos fazer um pequeno experimento mental proposto no texto. Imagine que alguém constrói uma parceira robô perfeita.
Ela é programada para amar incondicionalmente, nunca discorda, sempre agrada, diz eu te amo exatamente na hora certa. A grande questão é, alguém se sentiria amado de verdade por essa criação? Ou no fundo saberia que cada gesto é só um eco da programação original? E aí que o argumento se fecha. O grande valor do amor está justamente no fato de ele ser uma dádiva, algo dado livremente. Para que um eu te amo tenha algum peso, algum significado, a pessoa que o diz precisa ter a capacidade de não dizê-lo. Se o amor é determinado, ele deixa de ser um gesto de afeto genuíno e vira, bem, um ato mecânico. Beleza. Pra gente fechar, vamos juntar os dois últimos argumentos do nosso material. Eles são mais filosóficos e, olha, eles cutucam umas questões bem profundas sobre a natureza de Deus e da nossa própria razão. O quarto argumento levanta um dilema e tanto. Praticamente todo mundo, até quem defende o determinismo, admite que sente que é livre. A gente se sente livre. Agora, se essa sensação universal for só uma ilusão, isso não implicaria que Deus criou os seres com uma percepção fundamentalmente falsa da realidade? O autor argumenta que isso iria contra a natureza de um Deus que é, por definição, a própria verdade. E com isso a gente chega ao quinto e último argumento. E esse aqui questiona a base do nosso próprio pensamento. Se cada um dos nossos pensamentos, incluindo as nossas crenças mais profundas, é só o resultado inevitável de reações químicas no cérebro ou de um decreto divino, em que sentido a gente pode dizer que chegou a alguma conclusão de forma racional? Essa é a base do chamado argumento do livre pensar. A ideia é que conhecimento de verdade, para ser conhecimento, precisa ser justificado. Se nós não somos livres para analisar as evidências e escolher a melhor explicação e simplesmente estamos determinados a acreditar no que acreditamos, a justificação, bom, ela vai por água abaixo. Nossas crenças não seriam conclusões racionais, seriam apenas suposições programadas. Então, para resumir a ópera, o caso a favor do livre-arbítrio libertário com base na fonte que a gente analisou hoje se apoia em 3 grandes pilares. O pilar moral, que diz que responsabilidade e liberdade andam de mãos dadas, o pilar bíblico, que encontra evidências da escolha nos textos sagrados, e o pilar filosófico, que argumenta que coisas essenciais como o amor genuíno e a própria razão perdem o sentido sem a liberdade. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para continuar essa reflexão. Se a gente aceita que nossas escolhas não são só o resultado de uma longa cadeia de causas e efeitos, isso abre uma outra porta, uma outra questão gigante. O que então guia as nossas decisões? São os nossos valores? A nossa razão? A alma? Negar o determinismo talvez não seja o fim do debate, mas sim o começo de uma investigação ainda mais profunda sobre o que, afinal, significa ser humano.